Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando o mercado do boi. A gente tem alguns fatores que precisam ser analisados, avaliados e entendidos. Primeiro, uma aparente melhora das cotações aí, parece que os negócios começam a evoluir em novos patamares de preços. Segundo, a oferta. Será que temos toda aquela oferta que se imaginava lá na frente? Terceiro, um movimento de renegociação da carne por parte da China. A gente vai conversar sobre esses temas com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aqui já o Caio com a gente no telão. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. São três temas diferentes, mas que de alguma forma influenciam na formação de preços da arroba aqui no Brasil. Queria começar, então, perguntando da questão da oferta, Caio. Mudou alguma coisa no cenário de oferta que se esperava para esse momento do ano, principalmente com uma oferta mais abundante em função da perda da qualidade das pastagens? O que você está observando nesse sentido? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês aí discutindo o mercado de boi. Alexandre, primeiramente, assim, igual você falou agora sobre oferta, né, sobre demanda, sobre situação de pastagem, o que a gente viu, e isso aí já tem umas 3 semanas que aconteceu, e até a gente chegou a soltar um alerta dentro do próprio aplicativo da AgroBrasil, é que a gente reparou que a nível Brasil, né, a nível Brasil, a gente estava com uma escala realmente que estava indicando que a gente estava entrando na safra, isso há 3 semanas atrás. Então, as pessoas os usuários que iam vendendo, negociando seus lotes de boi, iam fazendo o seu registro via o aplicativo, eles estavam indicando uma escala realmente que chegavam até 15 dias, 16 dias, 12 dias. Eu estou falando isso já de um histórico, de um passado que tem mais ou menos 3 semanas atrás. Então, o sentimento que nos deixou, que o aplicativo vinha nos deixando, né, esse sentimento dessa informação compartilhada, que aí a gente dá conta de gerar dados sobre isso, é que a gente estava realmente caminhando dentro da safra do boi, da safra de pasto, né? Então a gente tinha, há 3 semanas atrás, facilmente uma média das escalas que ultrapassava os 10 dias e, historicamente, a gente consegue enxergar isso como uma safra. A gente não pode, de forma nenhuma, menosprezar a safra para dentro do Brasil, que a gente tem realmente um grande volume de boi a pasto, e quando chega a seca, quando a chuva vai cortando, quando vai chegando o frio, a gente consegue, hoje muito mais fácil pelo aplicativo, a gente consegue mensurar essa elasticidade, né, esse aumento de oferta, gerando mais escalas ou menos escalas. Então a gente viu isso há umas 3 semanas atrás. O que aconteceu ao longo da semana passada, finalzinho da retrasada e ao longo da semana passada, é que a gente viu que as escalas realmente foram se encurtando, os volumes de boi sendo negociados começaram a diminuir, também é um dado disponível dentro do aplicativo, e esses lotes que são negociados, né, que eram registrados, eram lotes há 3 semanas atrás, 200, 250 boi, 300 bois, não é uma média, mas você via muito desses lotes sendo apresentados dentro do aplicativo, sendo registrados como negócio realizado. E aí, ao longo da semana passada, finalzinho da retrasada e ao longo da semana passada, você viu que esses lotes começaram a ser lotes menores, mais no pinga-pinga, e a gente chegou aí na sexta-feira da semana passada, onde a gente solta uma média, né, um compilado. Toda sexta-feira sai um compilado dentro do aplicativo da escala média nível Brasil, e essa escala voltou para casa aí de um dígito só em termos de média Brasil. Então hoje a gente já está falando, sexta-feira, né? Hoje a gente está tendo essas coletas de dados. Então na sexta-feira passada a média a nível Brasil dessas escalas eram ao redor aí de 6 dias e meio. Então quer dizer, há 3 semanas atrás sobe uma alerta que a gente estava entrando na safra do boi de capim, principalmente desse boi de capim, e agora, sexta-feira passada, parece que essa luz apagou, né? Ou foi um susto dessa oferta em cima de um frio que vinha acontecer, ou realmente a leitura que a gente tem hoje pode ser uma leitura que a safra do boi de capim, aparentemente, ela foi muito curta, parece que está ficando no espelho retrovisor, né?
Ô, Caio, mas isso ainda precisa ser medido ou já dá para bater o martelo que tem essa mudança já no cenário de oferta? Então, Alexandre, a gente tem que medir isso dia a dia, semana a semana, né? Então é um indicativo, é um indicador muito eficiente. Esse indicador que o aplicativo acaba soltando toda sexta-feira, né? Que chama Escala Média, é um hashtag, né, dentro do aplicativo, chama Escala Média Brasil. Então é muito bom a gente acompanhar não só diariamente essas postagens dentro do aplicativo, como também acompanhar esse hashtag que é soltado, que é efetivado, que é traduzido aí toda sexta-feira. Igual eu falei anteriormente, pode ter sido, entre aspas, uma falsa safra, né? uma falsa oferta de safra. Eu falo falsa porque ela pode ter acontecido com um gatilho, que esse gatilho foi em cima do frio que vinha chegando, e realmente o Mato Grosso do Sul, esses estados mais aqui da região nossa, realmente tiveram uma situação de frio bem grande, né? Nós chegamos a ter geadas nesses lugares, e esse frio aconteceu realmente para o Brasil afora. Então, assim, o pecuarista, na expectativa, antecipando esse frio, pode ter colocado essa oferta antecipadamente, e aí a gente pode chamar de uma falsa safra, e isso pode voltar a acontecer num futuro muito próximo, né? A gente não pode esperar 2, 3 meses para essa safra vir. Então, essa safra ela tem uma janela para acontecer e nós estamos caminhando dentro dela. Então, o primeiro horizonte é que isso pode ter acontecido em cima de um gatilho que foi o frio, e o frio passou e todo mundo já deu uma retraída nessa oferta, e essa oferta pode vir a acontecer mais para frente. Então, está muito confuso, está muito no começo dessa transição, entendeu? Pode ser que essa safra, pode ser que essa oferta volte a acontecer ao longo dessa semana, da próxima semana. A leitura que eu tenho é que aparentemente a oferta de boi, a carcaça pronta para sair, parece que está sendo muito curta, viu? Caio, mas essa situação de redução das escalas pode respingar na formação de preço? Inclusive, você estava me contando antes da gente entrar no ar que tem registros de preços subindo aí pelo aplicativo, certo? Então, foi isso que aconteceu. Ao longo de 3 semanas atrás, por exemplo, se a gente usar Mato Grosso do Sul e São Paulo como parâmetro, as tentativas e até alguns negócios sendo realizados dentro do Mato Grosso do Sul era de R$ 175. Para dentro de São Paulo, era no pico, assim, um boi de R$ 200, R$ 202, sendo negociado para esses animais China. No Mato Grosso do Sul, mesma coisa. O que a gente viu ao longo da semana que passou, entre quinta e sexta-feira, foi que o Mato Grosso do Sul galgou já o boi de 180, e esse boi de R$ 180 parece que não está fazendo efeito nenhum para dentro das escalas do Mato Grosso do Sul. Alguns negócios foram registrados até a R$ 182, e parece que a oferta do boi no Mato Grosso do Sul se encontra ao redor de R$ 190, nem de 185 o pessoal parece estar querendo entregar boi. Então, assim, tudo indica que a safra ficou para trás. Foi uma safra curta e tudo indica que isso ficou para trás, porque as escalas médias diminuíram agressivamente e os preços começaram a subir. Para dentro do estado de São Paulo mesmo, hoje de manhã já teve negócio sendo efetivado a R$ 207 para boi China, negócio de 7 dias, de 8 dias, de 10 dias, até mesmo negócio à vista. Então, quer dizer, a gente já amanhece uma segunda-feira virando, tá certo? Que é virada de mês, tem reposição de estoque, atacado tudo, mas a gente já vira um mês de junho com a sensação que a safra foi pequena e já passou. Então, tudo indica, né, que a safra parece que ficou para trás, porque a gente está com escala menores e preços sendo efetivados, ganhando valores aí, né? Muito bem. Então a gente tem esse cenário, mas diante de uma demanda interna que continua fraca, Caio, dá para esperar mais? Dá para esperar novos fôlegos aí para alta? Ou esse cenário da demanda interna pode mudar também? Alexandre, o mercado interno é realmente uma incógnita, né? A gente está batendo na tecla aqui que o mercado interno está muito pouco ofertado, e por isso não sentiu essa demanda que provavelmente caiu, né? A gente tem aí uma vertente aí, se a gente olhar os restaurantes todos fechados, então você tem uma demanda que realmente diminuiu, mas por outro lado você tem um mercado, você teve um abate que foi agressivamente direcionado para o mercado externo, para o nosso principal player sendo China e Hong Kong,
carregando ao redor de 63% de tudo que foi exportado. Então, você teve um aspecto que foi aproveitar esse mercado de exportação, principalmente Hong Kong e China, e você diminuiu a sua oferta para dentro aí do mercado interno. Então, eu acredito que o mercado interno está bem contrabalanceado, justamente porque o mercado externo, no caso China e Hong Kong, tem puxado aí essa balança, né? Pois é, mas qual que é a sua perspectiva aí com relação à China? Até porque a gente começou a nossa entrevista falando que já tem aí de novo, da mesma forma que aconteceu no começo do ano, os chineses tentando revisar preços da carne brasileira. O que está acontecendo? Explica para a gente melhor o que está acontecendo e como isso poderia impactar aí, de repente, nessa regulação da oferta no mercado interno que justifica uma alta de preços até agora, Caio? Então, Alexandra, o que aconteceu aí, a leitura que a gente teve aí dessa última semana, foi que realmente esses compradores da China parece que estão tentando renegociar o que já estava negociado. Então, nós vamos tentar explicar mais ou menos para não dar confusão nessa notícia, né? Essa notícia é uma notícia real mesmo, mas ela tem muito a ver com o que aconteceu na virada do ano, né? Onde os exportadores não tomaram o cano, mas os exportadores precisaram renegociar uma fatia do que já estava negociado. Então, é um ambiente muito parecido com o que estava acontecendo no final do ano, mas o exportador brasileiro aprendeu e aprendeu muito rápido também, né? Os chineses são muito perspicazes nas suas negociações, mas brasileiro de bobo também não tem nada. Então, a indústria brasileira, os exportadores ou os traders desse mercado que colocam a carne lá, aprenderam de forma muito eficiente e hoje estão tratando toda essa manobra chinesa de forma muito mais eficiente, muito mais organizada e muito mais profissional. No começo do ano, a China ela tem o mercado brasileiro só coloca essa carne na China com um calção de 40%. Então, vou explicar para vocês o que aconteceu no começo do ano está acontecendo agora. Quando se fez as exportações no começo do ano, no final do ano passado, teve muitas novas indústrias e esses players que não tinham tanto o ambiente de exportação com a China, eles foram habilitados a exportar e essas indústrias meio que caíram no conto vigário de mandar toda essa carne sem esse calção de 40%. Então, quando essa carne chegou lá e o chinês viu que essa carne estava lá disponível para ele, sem ter feito nenhum aporte de dinheiro, o chinês veio tentar renegociar aquilo. E a indústria menor que havia aceitado esses novos termos, e não eram todas as indústrias, as grandes indústrias já estavam um pouco mais calejadas disso, então os pequenos exportadores, que foi essa leva nova de exportadores habilitados para a China que aconteceu no final do ano passado, teoricamente, precisaram aceitar esses novos termos. Então, o mercado chinês ganhou essa briga, né, de braço no final do ano passado, comecinho do ano, e aceitou essas renegociações. Está certo que os valores eram outros, a gente chegou a ter casos de $7 mil a tonelada sendo exportada, e aí quando chegou lá houve uma briga de que eles não queriam pagar isso, queriam pagar menos, aí chegaram num consenso lá e aí todo mundo recebeu essa carne, não ficou ninguém pendente, mas foi uma briga que o exportador sofreu demais, porque o exportador fecha o contrato hoje, ele tem uma prévia de recebimento entre 35 e 40 dias. Em cima de todo esse leve e trás, teve gente que recebeu essa carne com 60 dias, e isso faz um mal danado no fluxo de caixa de uma indústria frigorífica, todo mundo sabe. O que está acontecendo agora é um negócio muito parecido que aconteceu no começo do ano, no final do ano passado, só que a indústria frigorífica, e no caso todos, de modo geral, eu diria que 99%, não embarcaram nada sem o calção de 40%. Então isso já é uma vantagem muito grande do que está acontecendo hoje. A indústria aprendeu e não embarcou nada sem esses 40%, ou se alguma embarcou, isso representa aí 1, 2% do montante total. Então a briga hoje para receber nos mesmos valores de que aconteceu há 30 dias atrás, 35 dias atrás, esse saldo de 60%. Ninguém está aceitando o recuo.
mas está tendo essa briga. O problema agora fica em quem pode mais chora menos, porque a gente volta a cair naquela mesma história que eu falei agora no comecinho. O cara vende a carne hoje para a China depois de uma semaninha já paga os 40%, está garantido, aí ele embarca essa carne, chegando lá ela tem que pagar os 60%. Todo esse trâmite leva mais ou menos 35 a 40 dias, e o que está acontecendo hoje é que já tem indústria que está beirando aí 50 dias sem receber. Então, assim, as indústrias que são mais capitalizadas, geralmente são as maiores, podem brigar por um pouco mais de tempo até que esse dinheiro volta. As menores podem ser que roem a corda e aceite algum tipo de renegociação. Por enquanto, a gente não tem notícia de renegociação, né, de carne mais barata, mas a briga está bem firme. Aí tem uma briga já pelo menos uma semana ou aí quase 10 dias já entre importadores e exportadores aí por um choro aí nesses 60%. E qual que é a alegação, Caio? Tem alguma explicação para esse pedido? Alexandre, assim, eu vou falar o que eu penso, o que a gente lê sobre o mercado, né? O que a gente dá conta de ler sobre as notícias e sobre os exportadores, sobre os players, né, desses mercados, sobre essas trades que colocam carne lá dentro, é que a China é um país comunista e por si só é um país extremamente fechado, e por ela ser um país comunista, o governo acaba comprando muito estoque, né? O governo acaba fazendo muito estoque, que é o que a gente chama de estoque de passagem aí, de um mês para o outro, ele acaba fazendo muito estoque de carne. O que a gente leu e o que foi nos passado é que o governo chinês andou fazendo alguns leilões de carne entre a semana passada e a semana passada e retrasada. Então, o governo chinês, vindo já uma pressão talvez inflacionária, ou talvez uma pressão de alta, ou só uma jogada comercial, isso aí a gente não vai saber nunca, colocou um pouco de carne que ele tinha de estoque, porque o governo chinês também faz compras dessa carne, né? Por intermédio, às vezes, do próprio banco deles, que é o Banco Mundial da China. Não sei se é bem esse o nome, mas eles têm um banco lá que não é privado, né? E aí esse banco faz essas compras. Então, pode ser que o governo chinês tenha feito esses leilões que aconteceram nessas 2 últimas semanas e o mercado tenha ficado um pouco mais abastecido do que vinha acontecendo. E aí o comprador, lei da oferta e da procura, o comprador tendo mais oferta de carne lá dentro, passa a tentar renegociar essa carne que provavelmente está no mar para chegar lá num preço menor, porque parece que o mercado lá recuou um pouco de preço. Então a leitura que a gente tem é essa aí, parece que é muito mais interferência realmente do governo chinês do que propriamente dita um consumo que lá está diminuindo, não é nada disso. Eu acho que é muito mais o governo chinês colocando aí uma chavinha, um acelerador e um breque muito parecido com o que aconteceu no final do ano passado. Caio, eu me lembro que no final do ano passado a gente chegou a conversar e você falava de preços da carne brasileira sendo negociadas para a China na casa aí dos 7 mil dólares por tonelada, né? Como é que estão os preços hoje? Estão nesses níveis ainda? Não, muito longe. Os preços hoje, a média hoje que a gente consegue pegar aqui é mais ou menos entre 4.400 e 4.700 mil dólares por tonelada, mais ou menos isso. Esses 60% que eles estão tentando renegociar, que está sendo, as ofertas estão ao redor de 4 mil dólares a tonelada. Aí você cai num movimento muito ruim. Se é que isso vai pegar, e aí já equivale praticamente um boi do mercado interno, né? Mas hoje o mercado externo está pagando mais ou menos 4.700. Eu lembro que foi um movimento assim, no final do ano passado a carne saiu de 5 mil dólares a tonelada, chegou a 5.500, chegou a 6, chegou a ter pico de 7 mil dólares, né? E foi aquela explosão no mercado de boi aqui. Foi quando um grande frigorífico abriu, ele foi dormir tentando comprar o boi de 210, 205 reais, foi dormir pagando esse boi e amanheceu no outro dia pagando boi de 230. Então, os pecuaristas devem recordar bem desse movimento que aconteceu, só não vou citar quem foi a indústria, mas isso foi o pico, isso foi realmente o pico desses preços. Depois entrou toda aquela jogada que eles estavam abastecidos de carne, que eles não estavam precisando, e aí a gente pode chegar até a pensar que eles já tinham noção do coronavírus e estava só fazendo um estoque um pouco maior, justamente agora.
E aí depois eles voltaram, finalzinho de fevereiro, eles voltaram a se movimentar, assim que os portos começaram a abrir, e aí as negociações começaram ao redor de 5.400, chegou aí a 5.600, depois voltou de novo muito rápido, caiu para 5, caiu para 4.800 e está se mantendo ao redor de 4.600, que foi essa de sexta-feira para trás, era o que estava correndo, tá? Pelo menos foi o que a maioria recebeu nesses 40% de calção de adiantamento. E agora eles estão tentando renegociar esse saldo aí a mais ou menos $4.000, $4.200. E pelo que você observou, até onde a gente tem conhecimento, não houve ainda uma renegociação efetiva acontecendo, não se sabe se vai acontecer ou não. Mas, e para contrato novo, Caio, tem algum preço novo sendo praticado? Você tem conhecimento disso? $4.000 é a oferta da compra hoje, 4.000, 4.200 hoje é a oferta das novas compras, mas ninguém está fazendo, porque ninguém vai negociar um contrato novo se você não quitou o passado, né? Então, você tem todo um fluxo aí de negociação que precisa ser terminado para partir para um novo, né? Tá. Agora, esse fato de dar essa paralisação em relação a novas compras pode afetar essa dinâmica que até agora deu certo na formação de preços aqui no Brasil? Com certeza pode afetar, né? O grande formador de preço hoje no mercado, do preço da arroba do boi gordo, hoje está sendo a China. Mas não tem nada paralisado, viu, Alexandre? Né? Hoje vira muita notícia a gente falar de China, de comércio, de comercialização China. Talvez não entre via China, entre via Hong Kong, às vezes acha alguma brecha aí, então pode ser que a gente diminua um pouco o share para a China e aumente, como já foi no passado, o share para Hong Kong, porque daí é um lugar de entrada, como se fosse um câmbio negro de entrada dentro da China, mas não tem nada novo. A briga está sendo boa, está sendo grande, e hoje isso se torna notícia, mas é alguma coisa muito recorrente que existe entre compradores e vendedores. A gente teve muito problema parecido com a Rússia, por exemplo, há um tempo atrás, que também era uma grande consumidora de dianteiro nosso do Brasil. E hoje o foco hoje é a China, porque, como eu falei no começo, a China e Hong Kong tiveram 62%, 63%. Provavelmente vai ser o share que nós vamos fechar maio, né? Então, quer dizer, com certeza ela é uma grande formadora de preço da arroba a nível Brasil, né? Agora... E com esse rompimento, né, Caio, oficial hoje entre China e Estados Unidos aí, principalmente em relação ao consumo de soja e a carnes, eles acabam ficando dependentes da gente também aqui, né? Eu acho que, por exemplo, aquele ditado que falam que em crise a gente escolhe entre chorar e vender lenço, eu acho que o Brasil a gente tem muita sorte de estar no Brasil hoje, ser um país agrícola, né, que vende commodity, justamente por causa disso. O chinês está lá, as bocas do chinês são essa 1,3 bilhões de pessoas, estão precisando comer de qualquer forma, e um concorrente de peso igual os Estados Unidos brigarem com a China só deixa uma porta muito mais aberta para o Brasil, né? Então, realmente, a gente está com uma fábrica de lenço para vender para eles. Quem vai chorar a gente não sabe, mas a gente pode servir de lenço. Muito bem. E você viu aí o Caio relatando para a gente que essas informações foram percebidas primeiro para quem estava ali participando do aplicativo AgroBrasil. Caio, como é que funciona o aplicativo e como o pessoal pode participar? É um aplicativo compartilhado, né, Caio? De informação compartilhada, não é isso? Como se fosse aí o Waze, né, do agronegócio. Os próprios usuários têm uma agenda pessoal ali, né, de negociação, onde o cliente vai efetivando a tua venda, vai efetivando venda de milho, de soja, compra de bezerro, compra de boi magro ou venda de boi gordo. Então, ele vai registrando dentro do aplicativo, né, de forma muito simples, e o aplicativo vai alimentando uma cadeia de informações, né, que vai gerando relatórios ao longo do dia e ao longo da semana, que deixa o usuário, né, apto a tomar as decisões por si próprio. O usuário do aplicativo não precisa esperar um relatório, não precisa esperar uma pessoa vir falar, né, ele mesmo... em cima das regiões, da própria região que ele está, ele dá conta de mensurar a escala, mensurar a demanda,
Então, é um aplicativo que auxilia muita gente, né? O Waze do agronegócio. A gente não precisa pedir para o taxista para onde a gente vai, só colocar no Waze ali e a informação compartilhada vai levar a gente até aquele lugar. É muito parecido, né? O ambiente que acontece dentro do aplicativo AgroBrasil. Só uma última informação aqui para o Cláudio Dizic, ele é de São Paulo, ele acompanhou a informação de que o preço da arroba está melhorando, ele pergunta do preço da vaca, se está seguindo essa tendência também, Caio, principalmente em São Paulo. Mesma coisa, mesma coisa. A gente tem uma mercadoria de luxo hoje dentro do estado de São Paulo, que seria a novilha engordada de confinamento. Então, seria a novilha gorda. Não é aquela novilha que a gente costuma ver de 10, 11 arroba, novilhinha de 300, 340 quilos. Essa mercadoria, o pessoal não tem muito gosto sobre ela. O pessoal, digo, os compradores, as indústrias. Mas a novilha bem engordada hoje, aí a gente pode encaixar isso como fêmea, né, como vaca, na pergunta dele. Essa mercadoria novilha, ela está muito parecida com um boi. Então, em alguns casos, não são todos, e aí você precisa negociar lote, volume, especificação de acabamento. Você pode conseguir uma novilha hoje de 450, 460 quilos terminada em confinamento, você pode conseguir mercado de boi mais plus, de até aí 7, 6, 8%. Começa acho que com 3,5%, pode ir até 9% em cima de qualidade de acabamento, de raça, de idade. Então, essa mercadoria novilha é uma mercadoria bem procurada por parte da indústria, essa carne de qualidade, o pessoal paga talvez até acima do boi. Mas respondendo especificamente a sua pergunta sobre vaca, sim, ela não tem uma correlação tão justa assim com o boi, né? O boi sobe, a vaca sobe muito mais a novilha, igual eu falei, mas no caso da vaca, ela acompanha sim a valorização do boi. Então, hoje se a gente colocar uma média do estado de São Paulo de boi comum, tá? Não boi China, ao redor de 200 até R$202 aí à vista, você tem uma vaca de 85 até R$87 aí, que você dá conta de negociar. Uma novilha normal aí de 350, 340 quilos, entre 12 e 13 arroba aí, talvez aí uns 195, 190, o aplicativo registrou algumas coisas de R$190 à vista hoje. São novilhas comuns. Então, você tem um pouco de deságio entre a novilha e depois um pouco mais de deságio entre a vaca, mas ambos estão ganhando valorização. Legal. Meu amigo Caio Junqueira, obrigado, viu, pela participação. Volte sempre. Obrigado a todos, uma boa tarde. Valeu, abraço. Tá aí Caio Junqueira, Cross Investimentos, conversando com a gente, analisando o mercado, trazendo aspectos importantes de serem verificados. A questão da oferta, o Caio coloca aí uma grande interrogação se realmente já chegamos no fim da grande oferta de animais que deveria acontecer ao longo aí do mês de junho. E isso ele rebate ou questiona em função de uma redução drástica nas escalas de abate, numa recuperação dos preços que vem ocorrendo aí nos últimos dias, principalmente. A gente já viu negócios, segundo o Caio, lá no Mato Grosso do Sul, subirem dos 170 para os 180, para os 182, já acontecendo negócios, inclusive, de R$190 por arroba, e em São Paulo subindo dos 200, 202 para os atuais R$207. Obviamente, esse é um preço de um boi China, né? Um boi mais valorizado aí para o mercado. Mas o Caio alertou para essa disputa que está acontecendo em relação ao preço da carne no mercado, carne brasileira, lá no mercado chinês, uma tentativa de renegociação. O Caio acredita que os frigoríficos dessa vez estão mais preparados, mais calçados, para não repetir o que aconteceu lá no começo, final do ano passado, começo desse ano, onde os chineses conseguiram, sim, reduzir os preços das carnes já compradas em trânsito para o Brasil, mas que as ofertas para os novos contratos, essas sim, já estão a níveis mais baixos. No entanto, com uma certa reticência aí de venda por parte dos frigoríficos. Portanto, essa falta
da China ou de consolidação de novas compras da China pode ser um fator importante de ser monitorado aí nos próximos dias. Vamos ver quanto tempo essa tentativa de renegociação leva e quem deve levar melhor nessa situação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mas antes disso, deixa eu passar para vocês as cotações do boi lá na B3, Mercado Futuro. Para junho, a gente tem R$ 200,70, alta de 0,7%. Para julho, R$ 200 redondinho, queda de 0,12%. Setembro, R$ 203,50, preço estável. E o outubro, R$ 202,80, alta de 0,40%. Mas esse número de outubro é referente aí, enfim, não, são números atuais, assim, das 13 horas e 14 minutos, números atualizados, R$ 202,80, alta de 0,4%. E o indicador CPEA, medido pelo CPEA, fechou a última sexta-feira a R$ 204,75, com alta de 0,66%. Muito bem, são os números do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.